Existem 5 coisas que o diabo não quer que você saiba, que eu vou expor aqui neste vídeo, com o intuito de fazer você deixar de ser vítima e passar a ser um predador. Mas não se engane, eu não estou aqui para incentivar você a fazer esse tipo de coisa. Estou aqui apenas para abrir seus olhos. Eu quero que você deixe de ser ingênuo e passe a aprender a lidar com esses demônios que estão à sua volta. Então, eu apresento aqui para você as 5 estratégias que eu aprendi no curso básico que eu fiz com o diabo. Vamos lá. A primeira estratégia é a seguinte: conquistar e depois descartar. Ah, meu pequeno cordeiro, se você conhecesse pelo menos essa aqui, você não teria sofrido tanto. Olha só, vê se essa situação não te soa familiar. Do nada, surge um cara em alguma rede social ou em algum aplicativo de pegação. Ele tá super interessado em você. Ele diz que você é uma deusa, que você é linda, que casaria com você e que você é perfeita. Você, que não deve ser tão burra assim, desconfia. Só que a sua carência é tão grande que, mesmo desconfiada, lá no fundo, você quer acreditar nele. E aí chega um momento em que você acaba tendo um encontro com ele. No encontro, vocês conversam bastante, vocês namoram, ocorre tudo perfeito. Parece até um sonho. E lá no fundo você pensa: agora chegou a minha hora. Achei o homem perfeito para mim. E realmente, o encontro foi perfeito. Rolou aquela química louca e tudo. Mas depois, quando você chega em casa, você fala com ele. Ele diz que curtiu, amou o encontro e diz que amou ficar com você. Mas no dia seguinte, aquilo que era o céu se tornou o inferno. Esse homem, ele muda do nada. Ele não te procura mais, não te elogia, fica indiferente. Quando você tenta falar com ele, ele demora a responder. Quando responde, é meio seco, diz que está ocupado e todo aquele script que você conhece muito bem. Quanto a isso, não se preocupe. Você não é a única a passar por isso. Você é só mais uma que acabou de cair no conto do vigário. Deixa eu te explicar o que aconteceu aqui. Quando eu estava fazendo o curso lá, com o diabo, caiu essa questão na prova e eu gabaritei ela. E como um bom aluno nerd que eu sou, eu gostaria de explanar melhor essa estratégia aqui. Olha só, a estratégia do conquistar e descartar funciona basicamente assim. Existem caras que têm muito prazer em conquistar, a ponto de fazer loucuras para ter você ali com ele. Ele vai soltar uma penca de elogios, vai fazer 1001 convites e no fundo isso tudo é real, porque ele está muito empolgado. Depois do encontro, ele concluiu o objetivo dele, que era te pegar. E agora ele vai partir para a próxima. Tudo aquilo que ele dava a você, ele vai passar a dar para outra pessoa que ele ainda não ficou. Essa é uma espécie. É previsível e eu acho até fácil de lidar. Agora tem um que é perverso, que é 1000 vezes pior e mais tóxico. Que é o seguinte: quando um cara chega em você e você é marrenta, você não dá tanta bola, isso fere o ego dele. Às vezes você pode acabar falando coisas pra ele, demorando a responder, sendo monossilábica, e isso acaba deixando a criatura magoada. E na mente desse diabo, ele já vai pensar assim: eu vou conquistar essa menina só pra depois descartar ela. É assim que ele pensa. É por isso que ele vai mover montanhas para conseguir te conquistar, só para depois sumir, como se nunca tivesse existido. E eu tenho que confessar aqui para você, eu conheço isso muito bem, porque às vezes eu me comporto assim, mas eu não ajo assim com qualquer pessoa só para fazer o mal não. Eu faço isso com aquelas pessoas que se julgam ser melhores do que eu. Então eu conquisto e depois descarto, sem nenhum remorso, porque eu sei que a pessoa que eu tô fazendo isso é uma tremenda de uma pau no cu. E isso é pouco para esse tipo de gente. Tá, Igor, eu entendi. Mas como eu faço para lidar com essas pragas? Simples. O objetivo dessa pessoa é te desestabilizar emocionalmente, é fazer você sofrer. E para você neutralizar isso,
basta descartar ela da mesma forma que ela fez com você. Se ela não te procura mais, deleta o contato e finge que nunca conheceu ela. Vai conhecer outras pessoas, vai se envolver nas suas tarefas, vai fazer qualquer outra coisa. Não chegue nem a pronunciar mais o nome da criatura. Não chegue a ver mais fotos. É para agir como se ela nunca tivesse existido mesmo. Ela não quis sumir? Então, que suma de vez. A segunda estratégia é a seguinte: falar o que a pessoa quer ouvir. O nível de carência das pessoas é absurdo. Tem coisas que elas estão sedentas para ouvir. Só que aqui você não deve generalizar os elogios. Para aplicar isso de uma forma perfeita, você precisa conhecer a pessoa e ser capaz de perceber pelo que ela quer tanto ser reconhecida. Para algumas, elogiar a aparência conta. Para outras, isso vai soar bajulação e mediocridade. Ou seja, você precisa descobrir o calcanhar de Aquiles dessa criatura. E não é difícil, cara. Na verdade, é bem simples. Se você for um bom ouvinte e souber deixar a pessoa à vontade, ela vai entregar tudo de bandeja para você. E ao perceber as coisas que ela tem interesse, basta você elogiar exatamente aquilo. Por exemplo, se a pessoa é um rato de academia, vive malhando, falando sobre musculação, você elogiar a aparência vai ser o calcanhar de Aquiles dela. Dizer que ele tá mais definido, tá ficando maior, você vai inflar o ego da criatura a um nível que você não tem noção. Isso vale para qualquer coisa que a pessoa tenha muito interesse. Mas claro, foi só quando eu estava na aula de manipulação sombria que eu fui capaz de perceber a perversidade por trás disso. Olha só, um meio bem simples e eficaz de manipular alguém é através de elogios. A pessoa que vai manipular você, ela pode fazer isso de diversas formas, só usando essa estratégia do elogio, de dizer exatamente aquilo que você quer ouvir. Primeiro, porque ela pode jogar uma cortina de fumaça. Se ela ficar fazendo isso com você, você baixa a guarda e ela pode fazer várias atrocidades por debaixo dos panos. Segundo, ela pode te manipular ferindo seu ego. Ou seja, a coisa mais fácil do mundo. Primeiro, ela fica inflando seu ego, dizendo tudo o que você quer ouvir, te dando toda a atenção do mundo, para depois ela parar de dar tudo aquilo. E aí, você cai na armadilha. Você vai começar a se sentir mal por conta disso. Você vai sentir a necessidade de ter aquela pessoa ali massageando seu ego de novo. E se você pegar um cara já formado em diabologia, você tá ferrado. Porque tudo aquilo que ele dava pra você, ele vai passar a dar pra outra bem na sua frente, o que vai te deixar mais mal ainda. E novamente, para você neutralizar esse tipo de demo, você precisa tratá-lo como se ele nunca tivesse existido. Ou seja, passe a fazer tudo normalmente. Passe a falar com as outras pessoas. E melhor, para ser pior do que ele, passe a tratar ele de uma forma normal. Não trate ele indiferente logo em seguida, porque vai ficar claro que ele conseguiu o que ele queria. Deixe para fazer isso lá na frente, em um momento mais oportuno. Primeiro, trate-o de uma forma completamente normal. Não ignore, não seja diferente, não destrate. Trate ele como você trataria qualquer conhecido. Você tem que ser um diabo pior do que ele. Era exatamente assim que eu fazia. Eu agia normalmente, como se nada tivesse acontecido. Até ria, brincava, mas depois, meu caro, quando eu via que ele estava cavando a própria cova por conta das ruindades dele, eu ia lá e terminava de enterrar. E você precisa fazer isso, tenha sangue frio. A terceira estratégia é a seguinte: se torne extremamente indiferente. Ser indiferente é bem diferente do que fazer pirraça. É muito fácil você fingir indiferença, fingir que não tá nem aí pra pessoa, mas lá no fundo, a gente sabe que você tá se doendo de raiva. Ser indiferente é um traço de personalidade que você pode adicioná-lo à sua. Por exemplo,
Se eu vejo que o universo põe um pau no cu na minha vida, eu já ativo logo esse traço indiferente. Ser indiferente não tem a ver com tratar mal. Ser indiferente é simplesmente nem tratar. É você ligar o modo tanto faz. Isso pode ser um mecanismo de defesa contra essas pessoas que eu já citei anteriormente, mas tem muitos demos que usam isso como um ataque. Ele quer ferir você e vai usar da indiferença para te fazer mal. E a maioria das pessoas não tem anticorpos para isso. Se você tratá-la com indiferença, vai doer nela e acabou. Pode até fazê-la ir parar em uma terapia e passar anos lá. É por isso que eu estou fazendo este vídeo, porque eu também quero que você economize dinheiro. O simples fato de você conhecer essas coisas que eu estou passando aqui e aplicar essas dicas já neutraliza muita coisa. Você precisa entender que isso existe e que você deve normalizar. Não normalizar no sentido de achar isso normal, mas normalizar a ponto de não se afetar mais com isso. Você não vai mudar ninguém, você não vai mudar a sociedade. A única solução vai ser aprender a lidar com essas pragas. E na minha concepção, só magia derrota a magia. Então, se cruzar um demônio na minha vida, eu vou de modo satanás pra cima dele. A quarta é isolando a pessoa do grupo. Uma das formas mais cruéis que o ser humano tem de ferir o outro é usando a prática da rejeição. E quando é de um grupo, torna o dano ainda maior. Quando alguém quer acabar com você, ele vai fazer com que as outras pessoas também se afastem de ti. O objetivo da pessoa vai ser fazer você ficar isolado, sem ninguém. O demônio sabe que a rejeição pode doer, mas ser rejeitado por todo mundo dói bem mais. E o que eu quero que você entenda neste ponto é o seguinte: se você está vivenciando isso, saiba que você está em uma guerra psicológica. E se você não souber lutar, você vai perder. Numa guerra psicológica, vence quem é mais ardiloso, mais esperto, mais ousado, mais inteligente e que sabe reconhecer o ambiente em que ele está. Você pode até ser da paz, ter a vibe amor, mas meu caro, se você estiver nesse meio tóxico, isso não vai te ajudar. Você tem que entender que essa porra toda é um show. Essa pessoa, ela vai fazer o teatro dela para todas as outras. E por mais que as outras pessoas sejam boas também, se o show do seu inimigo for convincente, já era para você. Isso não é questão de você ser uma pessoa boa e a pessoa ser uma pessoa ruim. A questão é como as pessoas vão enxergar você. A quinta é: se torne um amigo por conveniência. É claro que a amizade é uma relação de troca, mas a relação de conveniência, ela é diferente. Numa troca, eu te dou isso e você me dá aquilo, e assim saímos os dois satisfeitos. Quando é de conveniência, uma parte quer sugar a outra, e quando não tem mais o que sugar, ela descarta. E para conseguir isso, ela seduz, manipula e encanta. Durante a sua vida, vão surgir muitas pessoas assim. E o alerta que eu dou é o seguinte: presta atenção em todas as pessoas que entram na sua vida. Entenda que toda relação é uma relação de troca. O que você precisa prestar atenção mesmo é o que a pessoa está ganhando com aquilo. Isso precisa ficar claro para você. Você precisa saber exatamente o ganho da pessoa por estar com você. Se não está claro, essa relação pode ser uma relação perigosa. Então, meu caro, esteja sempre de olhos bem abertos.